Olá, mais uma vez aqui com você, com muita alegria, no nosso podcast Opostos e Dispostos. Delícia, hein? Muito bom, né, Sim? Muito bom, muito bom. E é muito bom estar com você também, mais uma vez nessa aqui. Isso daí. E hoje a gente está assim, com um papo muito gostoso, muito interessante. Fica com a gente, você não vai se arrepender, porque hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, que é a Maria Gabriela, nossa filha, e a gente gostaria, Gabriela, que você se apresentasse. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela, filha dos Opostos e Dispostos. E sou casada há 13 anos, tenho 3 filhos, a Ana Lívia, de 12 anos, o Henrique, de 10, o Giovanni, de 4. Sou assistente social e sou especialista na sexualidade humana. Você e falou... professora. Você falou o nome dos 3 filhos, tem que falar o nome do marido também. Leandro, casada com Leandro. É verdade. E assim, seus filhos são uma delícia. Assim, eu sou bem suspeita, como vó, né, amor? A gente, assim, se lambuza da sobremesa da vida, que são os netos, né? Uma delícia. Gostoso, porque Bem foi a linda. primeira bisneta, primeira neta, né? Então é paparicada. E é a primeira, e é a única menina de todos os netos também, né? A única menina dos netos, a Exatamente. princesa. Vida, Nós né? temos 9 netos e só a Ana Lívia de neta. O resto do menino. É isso aí. Então, a gente vai falar, como a gente já antecipou, né, sobre educação da sexualidade, principalmente voltado para crianças, né, Gabriela? E como é que a gente fala? Primeiro, é importante a gente falar de sexualidade? É importante a gente falar da sexualidade com as crianças? E quem é que deve falar da sexualidade para as crianças? É importante. Eu acho que uma coisa importante, antes de tudo, é diferenciar sexo e sexualidade. Porque quando as pessoas falam de falar sobre a sexualidade para as crianças, elas têm medo do que isso quer dizer, né? De antecipar coisas ou de falar de assuntos mais cabulosos que deixam mais inseguro. Mas a sexualidade constitui o ser humano, né? Toda pessoa humana tem uma sexualidade que é formada ao longo de toda a vida. Não, pera um pouquinho, deixa eu ver. Eu estou meio curto para entender, mas vocês têm que explicar melhor. Sexo e sexualidade não é a mesma coisa? Então... São coisas diferentes. Tá. Então, sexo tem 2 significados ali, né? O sexo feminino e masculino, que às vezes acontece, inclusive, da criança perguntar... Eu estou antecipando outra coisa agora, mas a criança perguntar, o que é sexo? E aí o pai fica desesperado e ele viu num formulário ali que tinha que preencher sexo feminino ou masculino, por exemplo. Então a primeira coisa do sexo é designar se a pessoa biologicamente feminina ou masculina. E o sexo, ato sexual, ato conjugal, né? Que aí é por onde os nenéns nascem e a união do casal e tudo mais. Isso é o sexo. A sexualidade é a formação da pessoa como um todo, incluindo os outros aspectos, não só o biológico, como o sexo, mas os aspectos emocionais, físicos, sociais, de relacionamento, intelectual. Então, a sexualidade, ela é formada e diz respeito ao relacionamento que a pessoa vai ter com os outros, não só relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade e tudo mais. Entendi. Muito legal. E eu queria entender assim, um pouquinho sobre a postura dos pais, né? Porque a criança chega e vai perguntar alguma coisa, né? Inclusive tem uma piadinha que a criança chega para a mãe e fala, mãe, o que é virgem? Daí a mãe fica vermelha, explica tudo, como é que funciona, tal, e é assim, a virgindade é isso, aquilo, e pergunta, e a criança fala assim, ah, tá bom. E o que é extra virgem? Porque ele mostra o azeite, né? Pra mãe, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado para não falar demais, né? Porque às vezes a criança quer saber uma outra coisa, está preocupada com outra coisa, então a gente não falar demais. A importância dos pais falarem a verdade, porque as crianças confiam nos pais, né? Então, como que faz isso? Como é que a gente pode ajudar os pais que estão nos assistindo a estarem na verdade, sem precisar entrar em muitos detalhes, mas falarem a verdade? Posso te
fazer uma outra questão Mas antes lógico, que não ficou. Você pode tudo. Que Você não pode ficou. tudo. Não concluiu? Não ficou. Na primeira pergunta, eu estava perguntando para você, né? É importante falar sobre você explicou, né? Eu te interrompi. Uhum. Você explicou a diferença entre sexo e sexualidade. E é importante falar sobre isso com os filhos e quem que deve falar. Porque a Silvia já estava falando aqui que os pais devem falar. Né? E eu concordo com a Silvia também. Mas tem mais alguém? Quem que deve falar? Os pais são as melhores pessoas para falar ou não? Porque hoje em dia a gente tem muita informação, né? Você pega o celular, está jorrando conceitos sobre sexualidade, sobre sexo, sobre designação, sobre ato sexual. Então, como é que no meio disso tudo, como é que as crianças fazem? Então, primeiro, assim, para formar a sexualidade não é só falar sobre sexo. Então, era a primeira coisa. Então, os pais precisam formar a sexualidade dos filhos. E isso começa lá quando eles são nenenzinhos. Eu lembro quando a Ana Lívia nasceu, minha primeira filha, que eu li um livro que chama A Encantadora de Bebês. E ela falava de chegar e apresentar para a criança a casa, o ambiente, para ela ir conhecendo, para ela se sentir segura. Ninguém sabe se a criança entende alguma coisa, né? Quando você chega e fala, olha, aqui é seu quarto, aqui. Só que isso vai criando um hábito da gente sempre ter um diálogo com a criança. Sempre ele tá falando, sempre ele tá... Porque quando a criança começa a entender, a gente não sabe. Mas a gente começar a ter o hábito de conversar desde o começo, então, isso também é parte da formação da sexualidade e do relacionamento dos pais. Tem gente que fala até de começar a falar com a criança na barriga ainda. Na barriga, né? Então, eu falava com você na barriga. A voz, eu estava na barriga, eu falava, você não respondia, mas eu falava. E hoje a gente está falando aqui, no podcast. Mas então, a sexualidade da criança, ela é formada pelo ambiente também, da segurança, na hora de trocar fralda, de sempre ir explicando e mostrando, no relacionamento com os irmãos, relacionamento pai e mãe. Então, a formação da sexualidade é desde quando a criança é pequenininha. E as conversas sobre sexo, que aí é outro ponto. Eu acredito que são os pais que devem falar. Do mesmo jeito que a gente vai falar de educação financeira, de religião, de qualquer outro tema nesse sentido, os pais, eles são responsáveis pelas crianças e eles devem ser aqueles que vão guiar, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando a gente vai delegando essa responsabilidade, então, a gente sabe que no 5º ano, a escola, por exemplo, pode ter aula de educação sexual. Na BNCC, que é a lei que regulamenta a educação no Brasil, hoje, me parece que está no 8º ano, mas tem alguns materiais que no 5º ano eles começam e depois aprofundam. Então, antes do 5º ano da escola, os pais já devem ter a conversa sobre sexo, né, mesmo? Sobre o que é, de onde vêm os bebês e tudo mais. Interessante. Então, não sei se eu respondi. Primeiro, tratar a sexualidade com afeto, com carinho, com respostas, com diálogo e dando segurança. Porque uma pessoa que teve toda essa segurança formada durante a vida, na vida adulta, para lidar com o sexo, com a sexualidade em geral, vai ter muito mais facilidade. E sobre o sexo e as curiosidades, que aí vem a sua pergunta, né? Certo. Posso seguir para essa agora? Eu quero só saber de quem está nos assistindo aí. Você conversa sobre sexo com seus filhos? Você entendia essa diferença entre sexualidade e sexo? E que a Maria Gabriela está explicando aqui para a gente. Então, coloca aqui o seu comentário. Como é que tem sido essa conversa dentro da sua casa? Qual a idade dos seus filhos? Coloca a sua opinião aqui com a gente, para a gente também poder saber o que você está achando desse papo. Então, aí, para responder, por exemplo, o que é virgem, o que é sexo, de onde vêm os bebês, a gente tem que ter criado primeiro esse relacionamento com os nossos filhos. Não adianta a gente esperar que vai chegar a adolescência lá, 12 anos ou 10 anos antes do 5º ano que eu falei. A gente vai falar com os nossos filhos, né? Vem aqui que eu vou te falar e despeja tudo neles que não foi conversado antes. Uhum. Então, diferença entre homem e mulher, relacionamento amoroso, o papai e a mamãe são casados, o papai e a mamãe saem para namorar, outros relacionamentos de amizade, não pode bater, não pode brigar, tem carinhos que são bons, tem toques que são bons, tem toques que não são. Tudo isso vai sendo trabalhado conforme eles vão crescendo. Na hora que a gente vai ter uma conversa, eu acredito que é importante ter uma conversa que você
abra um novo caminho, A sós assim. com ele, sim. Então, tudo isso vai sendo conversado no dia a dia. Responde, tô lavando louça. Perguntou o que é virgem, né? Eu não posso ter essa conversa naquele momento, mas eu vou perguntar. Isso é importante. Da onde você viu? Isso, né? Sempre no azeite, perguntar. Olhei no azeite. Quem te falou? Onde você viu? O que você sabe sobre? O que você pensa que é? E depois dessa pergunta, a gente traz a resposta. E eu queria só fazer um parênteses, que uma coisa que você fala com os seus filhos, que eu acho bem bacana, que é assim, esse daí é o seu segredo, né? Então, você não vai sair mostrando o seu segredo para todo mundo, né? Quando fala do corpinho, né? Então, assim, ó, o seu segredo. Então, a gente vai... Porque você vai ensinando o pudor, né? Para uma criança e você vai ajudando a criança a perceber que ela não pode sair sem roupa, que ela não pode... Ela tem que cuidar do corpo, e o corpo dela é o segredo dela, né? Aliás, vamos lembra daqui a pouquinho a gente falar um pouquinho sobre pudor também, né? Essa questão aí, porque hoje em dia tem... Mas vamos lá. Então, eu vou concluir só isso aí das perguntas, de respostas da pergunta. Tem que ser respondido na hora. Então, você está lavando louça, você está dirigindo. Você tem a história, né? Que você estava dirigindo, um filho. Sim. Então, você está dirigindo, lavando louça, fazendo alguma coisa, você responde na hora para a criança. Porque para a criança, é resposta curta, concreta, rapidinha ali. Você deu uma resposta, ela está satisfeita, ela volta a brincar. Para o adolescente, que às vezes tem perguntas mais complexas, aí você pode falar, filho... Vamos conversar isso à noite? Vamos conversar isso a hora que a gente estiver junto? Porque aí você precisa de uma explicação maior, só que você tem que voltar na hora combinada. Se você não for responder na hora, tem que ter uma hora marcada já para a resposta. Então, as perguntas, eu acho que são isso, porque aí o adolescente você vai ser mais abstrato, ele vai trazer mais experiências e tudo mais. E, além disso, ter um dia de uma conversa. Então, nesse dia de uma conversa, você vai conhecendo seu filho, porque é importante que a gente conheça os nossos filhos, né? E saiba em que momento eles estão, para não antecipar e também não atrasar a informação. Então, ter essa conversa, explicar primeiro o que vai mudar no corpo dele. Porque a criança, ela está nessa transição para a adolescência e ele precisa entender o que vai mudar nele, né? Ele começa a ficar fedidinho, começa a crescer pelos diferentes que não tinha, começa a crescer o testículo e o pênis para os meninos, as meninas os brotos mamários. Então, isso a gente primeiro precisa explicar isso. Filho, é normal, tudo isso a partir de agora vai acontecer. Por quê? Daí a gente explica o aparelho reprodutor, como que é o funcionamento, que isso é para um dia eles poderem ser pais. E aí, a partir disso, vem a explicação do sexo, do ato sexual. E aí fica uma coisa mais leve e natural, assim, né? Flui melhor a conversa. Muito legal. E a partir disso também, o que a gente estava falando da confiança nos pais, né? Quando você fala a verdade, porque os seus filhos olham, eles olham pra gente, assim, meu pai e minha mãe sabem tudo. Tudo que eu precisar perguntar. E eles têm essa liberdade, eles vêm perguntar pra gente. E a gente, se a gente falar assim, é um pé de repolho... Né? A hora que eles descobrirem a verdade, poxa, meus pais mentiram para mim. E aí eles perdem a confiança. Então, é muito importante que os pais também não tenham vergonha de falar sobre o assunto. Falar como uma coisa pura, uma coisa feita assim, por Deus, né? Inventada por Deus. E é uma coisa pura, mas a gente precisa falar disso antes de que o amiguinho da escola venha explicar do jeito deles, né? É isso aí. E a Silvia está falando uma questão aqui, que é essa que ela está falando de pureza. Antes de falar de pureza, a gente pensar um pouquinho na moral, o que é ético, o que não é. Mudou ao longo dos anos. Eu lembro que a Silvia foi uma vez fazer uma pergunta para a avó dela, né? Sim. E a avó dela falou, não, isso aí não... Não, a avó deu uma resposta curta e grossa, mas era uma coisa que o pai e a mãe não estavam tendo muita liberdade para explicar falar, e tal, né? A avó já resolveu, deu uma resposta curta e grossa. Então, naquela época, é diferente. Velado, agora, né? O que mudou ou não? Os princípios éticos mudaram ou não? É diferente agora? Eu entendo que, assim, a forma de se relacionar, os tabus, vamos dizer assim, mudaram. Mas
antes ninguém falava sobre o assunto. E aí todo mundo tá moderno agora e tudo pode, tá falando para todo lado. Abertamente. Só que ainda não fala sobre o assunto. Fala sobre prazeres, saiu de um extremo para outro. Então não falava nada, agora fala tudo sobre os prazeres, sobre posições, sobre o que, né, o que pode acontecer ali no relacionamento. Mas um pai e uma mãe, o que eles vão fazer? Antes eles não falavam para a menina que ela ficava menstruada. Agora, eles vão entregar um absorvente, ensinar como usa e pronto também. Não vão explicar para ela o que está acontecendo no corpo dela, o que está mudando, a caminha do bebê que vai se formar no endométrio, né? A mesma coisa dos pais para os meninos. Eles entregam um preservativo, porque eles entendem que os tempos são outros, as coisas mudaram. Então, o menino vai se proteger. Mas eles também não pararam para explicar o que é o sexo, o que é um relacionamento, o que aquilo pode trazer de consequência. Então, o tabu continua. A impressão que, ouvindo você falar, a impressão que me dá é que as pessoas talvez estejam perdendo a vergonha, o tabu de falar sobre sexo, mas ainda não entenderam o que é a sexualidade. Exatamente. Eles estão confundindo sexualidade com genitália. Então, é prazer, sentimento e, ao mesmo tempo, não é um contexto muito maior, diferente. E a sexualidade é uma riqueza, né, que a teologia do corpo resgatou um pouco, assim, um pouco não, muito, né? Que não, e a igreja mesmo coloca... O que é teologia do corpo? Teologia do corpo é um conjunto de catequeses de São João Paulo II. É São João Paulo II, né? Que é sobre o corpo, sobre essas questões que envolvem a teologia, a sexualidade. Né? Coloca Deus para entender, né? Então, é algo que trouxe a beleza. Beleza, verdade e bondade do sexo, né? Que por muito tempo, numa cultura aí de playboy, separaram. Tem uma fala, né? Que São João Paulo... que o demônio dissociou o sexo do amor, da responsabilidade e da beleza. E São João Paulo II foi lá, uniu de novo e entregou. Que lindo. Porque uma vez eu ouvi um padre falando que o demônio odeia a sexualidade humana. Porque ele, que é todo lindo, esplendoroso, um anjo de luz, ele não consegue, com todo o poder que ele tem, gerar uma vida. Criar nada. E a gente consegue por conta da nossa sexualidade, que é um atributo que ele não tem. O anjo não tem sexo, não tem gênero, não tem... E ele, por essa inveja do demônio, ele ataca a humanidade terrivelmente para destruir essa beleza, essa bondade, essa verdade do sexo, né? E isso me lembrou uma coisa também do gerar vida. A gente precisa falar para as crianças que gerar vida é um presente. Hoje é muito comum a gente ver, né? Não, pelo amor de Deus, ter outro filho. Não dá para grávida. Ai, meus pêsames. Você tá grávida, meus pêsames. Gente. E as crianças vendo isso, elas estão... Lembra que a sexualidade está sendo formada. Então, as crianças vendo isso, o que elas estão formando no coração delas sobre a geração de vidas, né? É um grande presente. Não tem como uma vida não ser um presente, não ser algo bom. Exatamente. Por mais que ela tenha vindo num momento de dor, de sofrimento. E eu queria falar uma coisa, né? Uma coisa que era comum quando vocês eram adolescentes era colocar uma camisinha na carteira do filho, né? Sem explicar nada. Vou proteger meu filho. E nós, como cristãos católicos, nós respeitamos e tentamos respeitar os mandamentos. Então, existe o mandamento que diz não pecar contra a castidade, né? Então, a partir do momento que eu entrego uma camisinha para o meu filho e digo, vai, peque à vontade, né? E, não tá certo. Então, acho que os pais que são cristãos, que querem mostrar uma sexualidade verdadeira, né? Como a gente acredita, então assim, meu filho, o que eu posso te indicar? A Bíblia fala, né? Deus fala, não pequei contra a castidade. Então é isso que eu vou te orientar, né? Não peque contra a castidade. E ensina o filho a ser livre, né? A ser ele livre, tomar as decisões e arcar com as consequências das decisões dele. Eu acho que uma coisa que é um grande erro e um grande mal hoje no nosso tempo é falar que eles têm que se proteger do sexo. O sexo não é algo ruim, né? A gente tem que se proteger de assalto, a gente tem que se proteger de cair
coisa na nossa cabeça, ou a casa ter uma boa estrutura, mas o sexo não é algo que alguém teria que se proteger. Tem uma amiga minha que ela estava trabalhando na área da saúde e com doenças sexualmente transmissíveis. E aí ela falava, não, dentro do próprio relacionamento é importante que a gente use preservativo, porque você não sabe se o seu marido está te traindo, se a mulher está traindo. E aí parece uma utopia. Pode ser que alguém que está assistindo a gente fale assim, não, mas vocês estão viajando, né? Porque vai viver a castidade, vai casar, vai confiar 100% no marido, né? Mas a confiança é parte muito importante da sexualidade. Não existe uma sexualidade bem informada sem confiança. E isso a gente vai falar depois do pudor que você começou e de Sim. abuso e tudo mais. A gente precisa confiar. E o namoro é tempo de escolher em quem a gente vai confiar. E de conhecer muito bem essa pessoa. Então, por isso é importante também que não tenha o relacionamento conjugal no período do namoro. E essa dissociação do sexo e da sexualidade, então eles desconsideram, as meninas especialmente, se apegam muito a alguém que tem uma relação sexual. Pode ser que com o tempo vai ficando insensível, né? Já tive uma relação sexual com uma pessoa, agora com outra, e não me apego tanto mais. Mas é uma coisa que é para caminhar junto. E as pessoas não deveriam precisar se proteger. Devia ser algo esperado, querido e no momento certo, vivido com toda a beleza que tem, né? E você que está nos acompanhando aí, você já conversou com seu filho sobre isso, usar preservativo ou não, ter uma vida sexual ativa antes do casamento ou não? Como é que você trabalha essa questão aí na sua casa da castidade própria para o momento em que está solteiro, para o momento que está casado? Então, compartilha conosco aqui, dá a sua opinião sobre esse assunto para a gente. Usar camisinha ou não? Como é que vocês estão trabalhando essa questão aí? E aqui, Gabriela, você já falamos 2 vezes sobre isso, né? Pudor. O que é esse tal de pudor? Como é que a gente ensina? É importante ensinar para os filhos o pudor ou não? Como é que é? A Silvia até já falou aqui do segredo, né? Como é que é? Comenta com a gente aí. O pudor é extremamente importante porque eles precisam entender a preciosidade do corpo deles, né? Mas qual a diferença do pudor e da vergonha? Porque a gente pode correr o risco também de ficar podando a criança todo o tempo, né? De forma que ela queira esconder aquilo. O pudor, ele protege algo que é muito bom, algo que é precioso. Enquanto a vergonha, eu estou escondendo algo que é ruim. Então, quando a gente fica transformando isso, né? E esconde isso, não mostra, é feio, é sujo, é fedido, não põe a mão, né? A gente vai para a linha da vergonha. E aí vai chegar na adolescência, ele vai se libertar, né? Ele vai ver que o pudor não, isso é muito precioso. Então, cuida muito bem, faça uma boa higiene no banho, não mostre para as pessoas. E uma coisa que é importante os pais saberem é que na primeira infância é comum que eles tenham curiosidade. Então, às vezes, vai querer ver o órgão genital de um primo, do amiguinho da escola, de uma criança do outro sexo. Então, a gente vai ensinar que isso não é adequado, sem escandalizar muito. Porque senão a gente vai indo para um outro lado. Eu sempre falei para eles, olha, isso aqui é seu segredo, esconde. Hoje tem uma orientação que a gente sabe que os abusadores, eles usam muito o termo segredo. Isso é segredo, não conta para ninguém. Então, talvez seria bom um outro termo, e não segredo. Isso é muito precioso, isso sei lá, um presente seu, esconde, não mostra para ninguém. E o segredo, a gente sempre falando que com a mamãe e com o papai não tem segredo. Tudo que qualquer um falar, tudo que qualquer um mostrar, mamãe e papai podem saber, mesmo que a pessoa fale que não, né? Você acha que vale a pena já dizer para a criança que se alguém disser para você que é segredo seu, e não é para contar para seu pai, para sua mãe, como é que... Eu ia falar da confiança aquela hora, né? A gente não pode criar filhos desconfiados. Então, vai na casa de alguém e fica se protegendo. Tem gente que pega menino, tem gente que rouba criança, tem gente que vai querer pôr a mão no órgão genital. Homem do saco, porque a gente vai criar amedrontado. Essa responsabilidade é dos pais. Então, a gente tem que saber aonde que eu vou deixar meu filho, ir na casa de quem, em qual festinha. Tem uma linha hoje que, assim, não pode deixar em festa em buffet, porque tem gente que está abusando de criança. Mas aí eu... E a gente pode cair num extremo.
Só que eu também não posso falar, não, em todo buffet você pode confiar. Então, cada um tem que avaliar conta e risco e entendendo. Não, eu não acho que é o caso de falar para a criança, olha, você tem que se proteger. Mas falar para a criança que tudo tem que contar para os pais, sim. E aí você não vai falar que é se alguém te tocar. Você vai falar, ó, o que aconteceu hoje na escola? Aconteceu alguma coisa? Se tiver alguma coisa que não puder contar para o papai e para a mamãe, não puder contar para ninguém, ou que você tiver com vergonha, ou que alguém te contou um segredo, para a mamãe e para o papai precisa contar. Sim. Daí a confiança dos pais sempre falarem a verdade, né? E confiarem nos filhos também, né? Acreditar no que o filho está falando. Isso que eu acho legal, porque você educar na confiança, né? Olha, eu confio em você. Se você trair minha confiança, depois você vai ter que reconquistar a confiança. E aí, só uma coisa, para os mais adolescentes, assim, mais velhos, eu lembro que você falava muito pra gente. Quando você for fazer alguma coisa, você pensa, isso eu posso contar pra minha mãe? Se você não pode, é melhor você não fazer. Porque já é um indício de que é errado. Exatamente. Fala, não, isso minha mãe pode saber, então... Exatamente. Vai em frente. Olha, então, pera um pouquinho. Deu certo, Dá uma dica para quem, Gabriela, deu certo. Dica para quem está assistindo a gente aqui. Repete esse conselho, você achou que foi bom? Repete. Foi bom, porque ficava na minha cabeça. Falar pro seu filho, quando você for fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, agir de determinada forma, isso você vai poder contar pra mamãe. Na hora você pensa, eu posso contar pros meus pais podem ver, se filmarem, não tem problema. Então, segue em frente. Não, isso não é legal, não poderiam saber. Então, a gente não faz, né? A gente foge do perigo. E vai formando uma boa consciência dos filhos, né? E uma pergunta assim, educar menino e menina, qual é a diferença? Existe uma diferença nessa educação? Como que funciona isso? Então, diferenças de meninos e meninas, isso é um assunto que pode ser polêmico hoje em dia, mas existe diferença sim. Tem algumas coisas que são imposições sociais, são decisões da sociedade, que as coisas foram fluindo assim, como, por exemplo, o uso de saia para mulheres e calça para homens. Na nossa cultura, homens não usam saia. Em outras culturas, homens usam. Então, mas tem coisas que são biológicas. Como, por exemplo, os homens têm mais testosterona que as mulheres. Se não tiver uma... como que se diz? Uma influência, né? Ou externa. Então, vai ter uma reposição hormonal e tudo mais. Os homens naturalmente terão mais testosterona, o que dá mais força para eles. Então, na hora que a gente está educando os nossos filhos pequenos, precisa carregar a compra do mercado. Dar o pacote mais pesado para o menino e mais leve para a menina. São coisinhas que ele ainda não tem testosterona, né? O menininho ali antes da puberdade, a força dele e da menina é a mesma. Sim. Então, vai falar, mas você vai educando para o futuro, para as ações. Olha, carrega isso para sua irmã. Não, na briga dos irmãos, o menino bater na menina é mais grave do que a menina bater. Sim. Porque isso quando ele for adulto, ele bater numa mulher, ele vai ter uma força desleal, né? Sim. Então, a sociedade caminha para uma igualdade entre os sexos em algumas coisas, em outras não. Então, é importante a gente entender as diferenças e já ensinar desde pequenos. As meninas têm que ficar de perna fechada e os meninos não. Mas os meninos têm uma coisa ali no meio das pernas que não vão, é mais difícil ficar, né? Então, sim, tem coisa que é assim, E uma coisa que a gente não falou, mas eu acho importante, é a influência da pornografia. Tem essa diferença, e as meninas estarem de perna aberta, as meninas em determinadas posições, e a gente tem que ir ensinando a se portar, a sentar direitinho, porque tem uma influência. E fazer uma associação, né? Uma menininha na escola sentada com a perna aberta, ele associa com aquela imagem pornográfica que ele viu. É verdade. E é uma coisa que a gente precisa proteger, tá? Faz parte da proteção, né? Certo. Do pudor e tudo mais. Nossa, o papo tá ótimo. Muito bom, Gabriela. Mas a gente vai ter que terminar, né? Infelizmente, né? Eu acho que, nossa, ficou com gostinho de quero mais, né? É isso aí. Gabriela, e onde que o pessoal, se quiserem mais informações sobre você, onde que eles te encontram? Se você tivesse que dar um conselho para os pais agora com relação à sexualidade dos filhos, o que você acha mais importante que eles gravem disso? Então, para me encontrar no Instagram é Gabriela Alvim. Depois não sei se dá para colocar na descrição, mas Gabriela Alvim. E um conselho
que os pais não deleguem, não terceirizem essa educação. E aí tem 3 coisas: responder em tempo, na hora que a criança perguntar, né? Responder com verdade e conservar o mistério, não sair entregando tudo de bandeja, né, para a criança, porque a gente pode antecipar alguma coisa que eles não têm maturidade ainda. E eu acho importante diferenciar na infância e na adolescência, e mudando o tom da conversa e sempre trazendo os tabus para dentro de casa, para que a conversa aconteça primeiro em casa. Ótimo. Valeu. Muito obrigado, Si. Uma Obrigada, delícia amor. estar com Muito você mais bom. uma vez aqui. Obrigado, Gabriela. Obrigada, Bi. Pelo convite. Eu, Pros íntimos. eu fico contente pela entrevista, que eu acho que foi muito boa, mas fico orgulhoso também de estar aqui. Né? Você fez uma Nossa. bela filha, né? Fiz essa também, ajudou. Tá bom. E você também, Obrigada. muito obrigado pela sua companhia. A gente espera que você tenha gostado. Por isso, se você achar que tem alguém que vale a pena você compartilhar, compartilhe esse vídeo, curte o vídeo, comenta aqui nos nossos comentários, porque isso aí impulsiona o nosso trabalho, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado ao Caio que está aqui operando, ao Daniel que faz a edição dos vídeos. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau.